Rio Grande do Sul pede revisão da dívida com a União. Os valores que poderiam reduzir chegariam a 21 bilhões de reais. Cerca de 1 milhão de empregos formais foram encerrados nos últimos 12 meses. Taxa de desemprego chega a 8,6% no país. E o que ocorreu de fato com o senegalês que afirmou ter sido queimado e assaltado em Santa Maria? Esses assuntos serão debatidos pela nossa mesa, que está composta hoje pelo professor José Maria Pereira, do curso de Ciências Econômicas da Unif. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então. Professora Larissa Pereira, do curso de Serviço Social. Tudo bem, professora? Tudo bem. Professor Lissandro Dallanor, professor do curso de Administração e também diretor da incubadora tecnológica da instituição. Olá, tudo bom? Tudo jóia. E o professor Sandro Meiners, nosso delegado regional de polícia e também professor do curso de Direito. Tudo bem, professor? Tudo bem, Guitana? Tudo bem. Me recuperei do puxão de orelha da última semana, professor. Não, agora estou pagando antecipadamente minhas contas. Tudo certo. Perfeito. Para quem não acompanhou, depois pode rever nosso programa no nosso canal do Unif Online. O professor Sandro fez uma brincadeira comigo em relação ao extintor de incêndio, que eu brinquei com o professor dizendo que eu só não fui lesado porque eu não havia comprado um extintor, que agora nem mais é obrigatório. Nossos programas todos e os demais da TV Unif estão disponíveis lá no YouTube, no nosso canal Unif Online. Mas vamos ao que interessa, as pautas de hoje, com os nossos convidados que nós já mencionamos, em relação a essa situação que a gente já falou em programas anteriores também, que seria uma solução para a situação econômica do Rio Grande do Sul, essa negociação da dívida do Estado, essa redução de 21 bilhões. E só para a gente falar em números, essa dívida ela começou em 1998, com o ex-governador Antônio Brito, ela era de 9 bilhões de reais. O Rio Grande do Sul já pagou 22 bilhões e hoje, mesmo tendo pago 22, uma dívida que começou em 9, hoje ela é de cerca de 50 bilhões. É possível essa redução, professor José Maria Pereira? Olha, possível sim. Eu não sei até que ponto o governo federal toparia, né, essa mudança. Eu realmente, inclusive, não entendo por que foi escolhido esse índice de reajuste, que é o Índice Geral de Preços, DI, né, Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, que é uma entidade privada. A única hipótese que eu levo em consideração é porque o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, é um índice do governo federal. Então, quer dizer, o governo do Rio Grande do Sul talvez houvesse, não sei o que dá para imaginar, uma desconfiança em relação ao cálculo desse índice oficial e optou por um índice privado, que é muito mais elevado. Mas, na verdade, eu acho que houve um erro na opção do índice, porque o índice oficial, que é o IPCA, é o que regula a meta da inflação. E o governo tem, digamos assim, o máximo interesse que ele não seja muito alto, né? Até porque senão estoura a meta de inflação. Então, realmente, eu acho assim que, se prevalecer o bom senso, eu acho que seria viável essa troca. Mas a questão é que há sempre um componente político, não é um componente técnico, porque o governo federal vai perder recursos, né, nesse processo todo, né? Só para dizer, esse aumento da dívida vem se arrastando, esse aumento é por conta da inflação do período, né? Não é que houve um aumento, digamos, desmensurado, né? Mas agora, esses índices da Fundação Getúlio Vargas, entre eles o que reajusta os aluguéis, eles geralmente têm sido acima, historicamente, do que o índice do governo. Tanto que as imobiliárias, em geral, preferem sempre o IGP... IGPM, que é o de mercado, né? Que exatamente é uma correção mais elevada. O IPCA não atinge os mesmos valores, né? Não, porque o índice, até é bom esclarecer ao telespectador, né? Os índices de preços, na verdade, cada um tem a sua metodologia, né? Por exemplo, o IPCA, ele se chama Índice de Preço ao Consumidor Amplo, porque ele abrange famílias que ganham até 40 salários mínimos, né? Aí o próprio IBGE tem um outro índice que abrange 8 salários mínimos. O nosso aqui da Unifa abrange famílias que ganham até 8 salários mínimos. Então, é uma metodologia um pouco diferente. Mas de todos, o IGPDI eu acho que é o mais complicado de todos, porque o IGPDI, na verdade, é uma média de 3 outros índices que não teria nada a ver com a digamos, a dívida do Estado. Porque os três, é o índice de preço por atacado, que vale 60%, o índice de preço do consumidor do Rio de Janeiro, que vale 30%, que nós não temos nada a ver com isso, e mais 10%, que é o índice da construção civil. Então, quer dizer, esse IGPDI é um índice esdrúxulo, realmente, né? E eu acho que, se for bem argumentado tecnicamente, eu acho que teria uma decisão judicial
a favor do Rio Grande do Sul, imagina. Mas por que isso nunca foi feito antes? Não, eu acho que até agora a primeira coisa que deveria ter sido feita é essa. A primeira ação. A primeira Em janeiro de 2015. Claro, e está sendo a Primeiro última. ato. E isso que não dá para entender. Essa- Sacrificar todo o funcionalismo estadual, sendo que podia ter, essa medida já poderia ter sido objeto de decisão, eu não sei se cai no Supremo, não sei se chega no Supremo. Provavelmente, Supremo sim. Tribunal Federal. Já poderia ter sido decidido isso no Supremo e ter sido um outro índice de reajuste da dívida. Essa crítica a essa postura do governo estadual, eu já fiz aqui na nossa bancada algumas vezes, não, mais de uma inclusive, né? Porque o governo está tardando a tomar essa medida porque ele tem outros interesses, né? Ele tem um interesse que ele quer e está conseguindo, né, ampliar o pacote. Que é a política do bode. Exatamente, né? É o pacote das maldades, né? Exatamente. E esse pacote está sendo aprovado, né? Praticamente tudo que foi mandado nesse momento, né? Depois da criação desse cenário de terrorismo, né? O funcionalismo todo acuado, assustado, né? E aí, obviamente, também criando essa pressão popular, obviamente criou o cenário que era necessário para a aprovação desse pacote. Mas o governo poderia ter feito isso antes e nunca fez, né? Então, acho que os governadores anteriores, o próprio governador Tarso, né? Ele empurrou isso com a barriga também, ficou conversando com o governo federal, né? E o governo federal foi postergando, empurrando com a barriga essa questão e não tomou a medida. Acho que até o governo anterior poderia ter feito isso. Se não Sim. me fa- Ele teve um movimento, Teve mas um não movimento conseguiu. nessa direção, porque eu acho que dá para provar, com uma série histórica, que esse índice beneficia o credor. E todo... O tempo inteiro beneficia. O contrato ele tá desregulado. Ele é né? assimétrico Ele tem pesos- nesse sentido, quer dizer, se é uma variação, por exemplo, no mês beneficia o credor, no outro o devedor, aí tudo bem. Mas eu não fiz o cálculo, mas eu posso afirmar aqui que o IGPDI ele tem um valor sempre mais elevado que os demais. E um detalhe interessante que essa questão contratual é que todo contrato que ele é prejudicial a uma das partes contratantes, ele pode ser discutido Pois é, na isso justiça. que eu... Toda vez que nós contratarmos com alguém, principalmente com as instituições financeiras, né, que o contrato sempre é prejudicial para o consumidor, né, que é o hipossuficiente nessa relação contratual, nessa relação do prestador do serviço, né, e o usuário do serviço, né. Ele tem o direito de buscar na justiça a reparação, né? O Poder Judiciário serve justamente para colocar as coisas no seu devido lugar. E então, da mesma forma que o setor privado pode se socorrer do Poder Judiciário, também o setor público tem essa possibilidade, né? Mas pelo que eu estava lendo em relação, depois que eu descobri que a pauta seria essa, nenhum Estado questiona isso ainda na justiça, né? Essa questão das dívidas. E nós não somos o único Com esse Estado, índice. exatamente, com esse índice e sofrendo essa grande oneração, né? Porque já pagamos 22 bilhões, se não estou enganado, né, da dívida, e agora devemos quase 50 ainda, né? 50 é o total. O total da Aí dívida. seria, segundo a... 9 seriam só juros, parece, né? Segundo o cálculo da FEE, que é a Fundação de Economia e Estatística, a troca de índice, provavelmente o que eles estão dizendo é o seguinte, se puxar essa dívida de lá para cá e trocando o índice, abateria 21 bilhões, né, Quintana? 21 bilhões. 21 bilhões. Aí dos 50, tirando os 21, ainda ficaria com 20 e poucos, né? Essa seria realmente uma diminuição fantástica. Agora, como a gente sempre diz aqui, falta combinar com os russos, né? Porque depende, um contrato é de duas partes, que o governo federal tem que aceitar isso. E talvez isso que o Sandro falou. Quer dizer, se ele abre um precedente para o Rio Grande do Sul, provavelmente outros estados entrarão na fila para repactuar esse contrato. Mas só uma Eu acho que aí é a dificuldade. Só uma né? informação, o Rio Grande do Sul ele possui a maior dívida entre os estados, mas tem mais dois que estão tendo uma auditoria pelo Tribunal de Contas da União. Além do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná também terão as suas dívidas auditadas. E não há prazo para essa resolução. Tem uma sugestão, eu li numa matéria aí de alguém, que seria as maiores dívidas é São Paulo, Rio de Janeiro, até pelo tamanho, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então alguém está sugerindo que haja um bloco. Negociar em bloco essa mudança do índice. Né? E estados fortes, né, economicamente, produtivos, né, com Sim. peso na balança. Aí seria Mas essa iniciativa ela só se dá após o reajuste das taxas que o Estado fez agora, né? Então, assim, a gente sabe que não resolveria as dificuldades do Estado do Rio Grande do Sul, mas contribuiria muito para o avanço da regularizar as contas, mas o povo novamente vai ter que pagar e daqui a pouco mais a gente vai ter que tirar lá do guarda-roupa aqueles lampiões, né? Porque as taxas agora estão absurdas, né? Como é que a gente vai conseguir manter
o básico, né, do cotidiano, porque a população está realmente apavorada. Eu acho que o cerne do nosso problema político, econômico que nós estamos vivendo hoje, ele tem muito a ver com a questão da gestão pública. Nós não temos hoje mais uma estrutura pública que faça uma gestão consciente dos recursos. Nós passamos aí por diversos processos, é o que nós estamos passando esse ano, que ações realmente efetivas, como discutir a dívida judicialmente, que já deveria ter sido feito talvez há 4, 5 anos atrás, talvez a nossa realidade hoje mais, né? seria totalmente diferente. A questão de gerar o bode, não é? Criar o bodezinho lá com problemas para criar um cenário de tumulto para aprovar talvez questões que já foram e vão vir outras por aí, a questão do aumento de tributos, a questão do funcionalismo público, a redução de direitos já conquistados há muito tempo com um esforço muito grande das atividades sindicais e assim por diante. Né? Parece que o setor público está, de alguma forma, tentando desestruturar tudo aquilo que foi construído há um tempo, não se preocupa com fatores chaves, que este é um deles. Né? Talvez esses recursos que vão sobrar nós poderíamos ter investido em segurança, em saúde, em educação, e isso poderia ter sido feito muito mais atrás. Não é? Nós teríamos talvez um impacto muito menor. Eu vejo com muita dificuldade essa aprovação, né? Porque pensando bem, o Tarso dependia disso, inclusive, era uma carta que ele tinha na manga para uma futura reeleição. Chegou a dizer, inclusive, que se não fosse reaprovado, ele não tinha interesse em concorrer à reeleição. Em concorrer à eleição. Quer dizer, pensando em tudo isso, né? É por isso que eu acho que, digamos, o governo do Estado fez isso mais como uma forma de dar uma satisfação, assim, mas eu acho que ele não aposta muito nessa possibilidade. Calmar os ânimos. Eu acho que sim, né? Para dizer que ele não fez nada. Porque, na verdade, o próprio pacote esse que nós estamos discutindo, ele é um tipo um monstrengo, assim, né? Porque não tem não se sabe quanto que o governo vai economizar em cada uma dessas medidas. É uma coisa, por exemplo, aumentar o ICMS de 25% para 30% em TV a cabo, por exemplo. Quer dizer, pouca gente tem TV a cabo, é uma minoria que tem TV a cabo. Quanto que isso repercute para os cofres públicos, por exemplo? Fora que essas empresas vão passar por sérios problemas. A questão, por exemplo, da diminuição do trânsito, do IPVA, do desconto do IPVA, quer dizer, isso aí também eu acho que é uma coisa que, inclusive, desestimula até o bom motorista, que a ideia era essa. Então, é um negócio que parece que não tem lógica, não tem... Agora mesmo está discutindo o plano plurianual de investimentos para o Estado, e realmente eles atiraram isso porque tem que votar até dia 30, que é amanhã, e a jogaram na Assembleia Legislativa. Mas não tem nada, não tem planejamento de investimento, não tem nada. Quer dizer, os próximos 4 anos, na verdade, é incerto, né? Na verdade, o governo ele acena com que a arrecadação que ele intenciona recolher nesse período agora da gestão do governo Sartori seja esse aumento do ICMS e algumas economias que ele pretende fazer, que não estão bem delineadas. O problema é que falta transparência nas contas talvez, públicas, Sandro, até o negócio da TV a cabo, estou pegando isso porque eu acho que é sintomático, né? O que vai acontecer com o desemprego, a crise toda? As pessoas começam a cortar aquilo que é, digamos, supérfluo, né? Em comparação com outras despesas. Eu já vi na televisão as pessoas, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou cortar a TV a cabo. Né? Então, na verdade, esse aumento pode sair o tiro pela culatra, porque menos pessoas terão TV a cabo e não adianta aumentar. Então, ele vai arrecadar menos do que ele arrecadava antes. Por vai isso gerar desemprego, vai entre outras atividade coisas. produtiva. Claro. Mas é justamente isso que o professor falava, né? A falta de gestão, de planejamento, de organização, quer dizer, não se faz uma pesquisa antes para mensurar o quanto que com esses reajustes, né, ou a princípio não se dispõe para a população esses dados, né? Quanto que o governo vai arrecadar e quais serão os custos e os benefícios nesse processo todo. Então, essa questão da gestão, do planejamento e da transparência, elas são elementos essenciais hoje, para que a gente também possa estar opinando, né, e apontando possíveis falhas, erros e até novas propostas, mas a partir de uma realidade palpável, né, de uma realidade concreta. Nesses minutinhos finais, só um questionamento, professor, até que pode começar pelo senhor. Sim. Mas a dívida era 9, hoje ela é 50. Se não houver uma negociação, e já foi pago 22, né, que é uma observação a ser constatada. Se ela não for reduzida, ela é impagável.
E, ou seja, o Rio Grande do Sul nunca vai ser desse buraco, porque é uma dívida onde ela só vai aumentando em função dos juros, só que o valor real da dívida já foi pago há muito tempo. Mas Quintana, a dívida, o governo federal também tem uma dívida de mais de 60% do PIB. A dívida dos governos é impagável de modo geral. O que ela tem que ser é controlada. Ela não entendeu? pode crescer tanto. Ela não como pode está crescer crescendo. de uma forma desmensurada e comprometer o orçamento, as receitas, de uma forma brutal como compromete. Quer dizer, uma dívida teria que comprometer, digamos, 5% da receita. E não, hoje é 12, 14, uma coisa assim. Quer dizer, esse que é o problema. Haver dívida, todos os estados têm, porque há uma tendência de crescer a despesa acima até da receita, entendeu? Então isso tem, o próprio Estados Unidos tem, né? Passou por problemas o ano passado para aumentar o teto da dívida e assim por diante. Então acho que não dá para imaginar que tu vai zerar essa dívida. A questão é manter ela sob controle. Esse que é o Pra problema. conseguir investir. Exatamente, para te patamar. conseguir Pra conseguir investir. O senhor falou que não há governo sem dívida, o nosso cinegrafista, o Gesso, quase caiu ali da Que eu câmera. falei? Que não tem governo sem dívida, ele quase caiu da câmera ali. Chegou Mas até é para lançar verdade, sua imagem ali. infelizmente, Mas o governo O governo é feito de dívidas, na verdade, né? Como ele não tem receitas... o governo não é igual a assim, ó, família ou a agora, empresa. mas né? assim, ó, o senhor é economista, professor Pereira, mas tente entender o consumidor que está, na verdade, o eleitor, a população que está do outro lado da câmera agora assistindo em casa, entender esses números. Essa dívida que chega a um número tão elevado Mas só que em tão pouco isso tempo, daí é por menos de conta 20 anos. da inflação, né? A gente joga a culpa no índice, na verdade o índice é como se fosse um termômetro, né? Mede a febre. O problema é outro, né? A doença é uma questão estrutural do Rio Grande do Sul, né? gerar que caixa. vem gerando despesas acima da receita, porque a receita do Estado, a dívida cresceu, mas a receita também, se tu reajustar, tu vai ver que a receita cresceu durante esse período. Né? Mas não na mesma proporção que deveria ter Provavelmente crescido. não, porque cada vez, ao invés de tentar reduzir a proporção da dívida, cada vez se aumentou mais. Esse é o problema. Mas o problema é que esse quadro de dívida, ele acaba impedindo o investimento, né? Ah, sim? Esse é Sim. o problema. E um Estado que não investe, um governo que não investe, ele não traz nada de Não, proveito à população. essa medida, se e realmente... nem busca reduzir- investimentos privados. Se a dívida caísse pela metade, por hipótese, né? Se fosse que possível, fosse possível, esse pleito. estava tranquilo. Né? Metade, aí tu ia comprometer metade do que tu compromete hoje com o pagamento da dívida. O resto sobraria para quê? Para investimento, para estrada, para saúde, para Infraestrutura. educação. Eu acho que nós podemos voltar até em um tema que nós já discutimos aqui, que é a verdade, nós não temos um plano de governo. E por isso que nós estamos vendo todas essas ações desencontradas. Esses projetos que nós não conseguimos entender como sociedade, qual é o seu fim. Não é? Tu não consegue costurar todos os projetos de uma forma coerente. Talvez isso tenha a ver muito porque nunca ficou claro se realmente existe um plano de governo. E principalmente nós temos uma característica do Estado que nós não conseguimos reeleger um governador e muitas vezes esse plano de gestão, vamos dizer assim, ele não consegue nem ter continuidade. E talvez isso agravou um pouco a questão da nossa dívida, porque muda governo, se desfaz todos os investimentos feitos e se começa tudo do zero, novos projetos. Essas políticas de alianças que a gente tem, quantos partidos apoiam o Sartori agora? Né? E a gente viu agora que, né, não vamos falar de deputados, né, inclusive da região, que faziam um discurso contra o aumento dos impostos e votaram a favor dos aumentos dos impostos, porque fazem parte da base. Então, na verdade, é difícil esse tipo... Como é que tu governa com tantos partidos, cada Tantos um... interesses. Não é difícil. Talvez foi por isso que ele não apresentou o plano de governo. Né? Não eu teria como acredito que costurar seja por isso. esse Frankenstein. Mas é que um plano de governo, ele deixa claro qual é a metodologia que vai ser adotada. O que o governo intenciona fazer, aonde ele vai buscar recursos, o que ele vai investir, o que ele vai gastar, isso tem que ficar claro, né? E essa falta de clareza é que deixa esse ambiente turbulento, cria um clima de insegurança, de insatisfação, tanto da população, insatisfeita com o aumento da carga tributária, obviamente, natural, né? Mas do funcionalismo público, que foi, vamos dizer assim, o ponto que ele escolheu para vamos dizer assim, para apertar, para esmagar, né? Tirar um pouco de muitos, né? Porque, na verdade, quando ele cortou o salário, a maior parte do funcionalismo que foi atingido é os que ganham menos. Os que ganham menos, né? Os que ganham mais ficaram fora, né? São dos outros poderes que não são do poder executivo. Então, essa questão ela é muito problemática e ela parece que o governo vai tendo ideias e essas ideias vão sendo implementadas sem nenhum Exato. respaldo, Exato. né? Aí Sem é nenhum um- embasamento. É um passeio aleatório. Eu classifico o governo Olha, é um passeio aleatório. Acordei É de tipo madrugada passear e numa tive uma Disney, ideia. né? Vamos colocar no vamos papel. colocar no O papel. planejamento é o passeio aleatório do governo Sartori. Realmente. Mas essa falta de esclarecimento, de mais clareza,
faz com que a população não se mobilize também, porque se a população entendesse essa dívida e a importância disso daqui a pouco e de que forma poderia ser feita, haveria uma mobilização maior. Porque é onde quem é realmente diretamente afetado. Mas daí a gente vai entrar num campo que é bem interessante. Por que a população ela não se apropria desse assunto? Agora, será que o problema é a população não se apropriar desse tema e dessas informações, ou as informações não são passadas com transparência e com a clareza devida, né, para que todos possam entender do que se trata? Mas aí nós temos dois problemas. Um é o economês, né? Entender economia. Isso já é difícil. Para todos é difícil entender. A não ser, esse é um mito, isso é um mito. A não ser o Sr. Pereira, que é um... Sempre a culpa do jornalista. Os jornalistas inventaram a figura do analista econômico, né? Que é o cara que traduz o economista, entendeu? Imagina, por isso que eles inventaram esse mito que a economia é difícil. Senão os analistas econômicos perdiam o emprego. Olha o Seidenberg, esse pessoal todo aí. Estava desempregado. Mas a culpa é sempre do jornalista. Fora essa dificuldade técnica da compreensão da economia, tem a questão das informações, que são contraditórias, né? Nós tivemos agora uma mudança de governo. O governo anterior tem um discurso e tem um número. O governo novo, atual, tem outro discurso e outro número. E tu não sabe em quem acreditar, né? Então, a informação e a contra-informação, elas geram essa dúvida. Ninguém sabe quem está falando a verdade. Agora, o governo anterior, vamos fazer também uma ressalva, poderia ter trabalhado melhor essa questão da dívida, porque havia uma simpatia muito mais acentuada entre um governador do PT e a presidente do PT. Quer dizer, do mesmo partido, poderiam ter trabalhado essa questão. Mas talvez a Dilma foi intransigente nessa questão. Não, é isso que eu ia falar, a Dilma, porque a Dilma, se olhar a trajetória da Dilma, ela é mais gaúcha do que mineira, né? Ela mesmo admite isso, tanto que agora, quando ela se aposentar, já comprou até uma casa ali na Tristeza, lá no... Uma casinha. Por acaso, eu não sei se é Tristeza, mas é as margens do Guaíba, né? A Ipanema, Tristeza, daquela região. Sei que ela comprou uma residência casinha antiga ali, que ela pretende, né, encerrar os seus dias aqui no Rio Grande do Sul. Sinal que ela vai, né, que ela preza o Rio Grande do Sul mais do que outros estados. E a Dilma, o que eu acho que chama a atenção é isso, que a Dilma, ela não foi flexível em nenhum momento. Tanto que atrasou o pagamento da dívida e os caras confiscaram o repasse, entendeu? A Dilma faz de conta que o Rio Grande do Sul não existe, entendeu? Para alguém que tem essa afinidade com o Rio Grande do Sul, é uma coisa surpreendente mesmo. Vamos acompanhar então essa situação do Tribunal de Contas, essa auditoria da dívida pública. A gente vai para o intervalo agora, em seguida nós vamos falar sobre a situação do emprego no país. Cerca de 1 milhão de vagas foram encerradas nos últimos 12 meses. A taxa de desemprego hoje em todo o país é de 8,6%. Voltamos em um minuto. Vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 26 de outubro pelo site unifra.br. Prova única 1º de dezembro. Vestibular de verão. Viva suas aspirações. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. O mercado formal cortou 1 milhão de vagas nos últimos 12 meses e a taxa de desemprego hoje no país é de 8,6%. Para a gente explicar para o nosso telespectador, 8,6% neste caso não é um número baixo de forma alguma, né, professor Pereira? Não, para explicar, né, ao telespectador, essa é a taxa de desemprego aberto, né? Chamado desemprego aberto, que é aqueles que
por exemplo, o empregador tem a obrigação, através da, acho que é RAIS que chama isso, né? De comunicar toda o CAGED, né? Todo o cadastro que tem que comunicar o governo, o Ministério do Trabalho, as contratações e as demissões. Então, isso daí é subestimado, né? Porque o desemprego, se somar o setor informal, é muito maior do que esse, né? Mas uma mudança de um ponto percentual na taxa de desemprego é 1 milhão de pessoas desempregadas, mais ou menos, né? Que a gente está percebendo. Então, isso é mais uma notícia ruim, mas é uma consequência não vou chamar nem da desaceleração da economia. Desaceleração foi muito antes. Agora, estagnação. Agora já é derrocada mesmo, quer dizer, é descida morro abaixo. Hoje mesmo saiu as informações, nós estamos gravando na terça-feira, né? O programa vai ao ar às quartas, sextas e domingos, às 23 horas agora, né? Isso aí, e às 19 também. 19 horas também. Então tá, já fiz o marketing aqui. Então a gente grava na terça e saiu os dados do governo hoje, né? Então teve um déficit de 14 bilhões, mais ou menos, né? E o governo federal justificou da seguinte maneira: não, isso é por conta da queda do PIB, da queda do crescimento da economia, a diminuição das vendas e tudo mais, e o governo arrecada menos, né? Então, e há maior desemprego. A outra face é a face mais perversa de todos, que é o desemprego. Porque, na verdade, hoje, esses números é um efeito do passado. Então, agora nós vamos colher esses efeitos ainda por um bom tempo. Essa redução da atividade industrial, que já vem há um bom tempo acontecendo e muitas vezes se discute, não, tá tudo tranquilo. Nós vamos ver próprios exemplos do próprio estado do Rio Grande do Sul, quantas empresas saíram daqui para outros estados ou para fora. Tudo isso reduz a nossa capacidade produtiva, a geração de renda. Não é? Então, nós nos associamos só à matriz primária, não é? Ao agronegócio. E, claro, que em algum momento isso ia chegar no patamar que está. Talvez até por algumas ações do próprio governo federal, as ações da economia na questão do aumento da taxa básica de juros, para tentar segurar a inflação, reduzir o consumo. E a má notícia é que deve aumentar mais ainda. Com certeza, porque, esse número ele as expectativas, elas, por enquanto, muita coisa é expectativa, quer dizer, o empresário vai segurando, mas isso se transforma em realidade logo mais à frente. A gente tem até algumas iniciativas isoladas aqui em Santa Maria mesmo, de empresas que fazem um marketing dizendo, não, para nós não existe crise e tal, tentando, né, mudar as expectativas, mudar um cenário. Mas que realmente, crise, se a gente computar, é a palavra que mais aparece em todo momento. As pessoas, não é nem na mídia, a pessoa falando, nós falamos hoje mesmo, falamos várias vezes provavelmente em crise aqui. Isso se transforma em realidade, né? Quando as pessoas começam a achar que vem crise, e a crise vem mesmo. E os números mostram isso. Mostram. Acho que o desemprego deve chegar até o final do ano, lá por 9, talvez até mais. Eu achei que você ia dizer que a culpa era da imprensa também. Mas isso é uma taxa de desemprego formal, né? Formal. E muito daí, maior assim, na realidade. É muito maior do que isso. Muito porque, por dobro, exemplo, no mínimo. as pessoas que são pesquisadas normalmente perguntam para ela, né? Você trabalha? Ela diz, não, mas você não trabalha? Você não tem nenhuma atividade? Sim, eu trabalho aos finais de semana como diarista, né? Então ela é considerada empregada. Isso é uma taxa de desemprego, 8%, é europeia. Europeia. Provavelmente a Espanha tem mais de 10%. Porque essa taxa, países, né? me ajuda, professor Pereira, essa taxa mede quem está procurando emprego e não tem emprego. É isso, não é? Nós temos lá a redução de 1 milhão de vagas. A redução de 1 milhão de vagas de empregos formais. Quer dizer, reduzimos o número de empregos formais. E temos um índice de desemprego de 8,6, que é a medida do governo daqueles que procuram um emprego. Essa taxa é muito subestimada exatamente por isso. É isso, né? Se o sujeito é flanelinha, está cuidando de carro, então ele não está desempregado. Ele é considerado empregado. Se ele não for lá no Cine procurar emprego naquela semana não entra da pesquisa, no indicador. Ele não entra. Então é muito frágil esse indicador aí. Né? 8,5% não seria uma taxa tão grande, até como um padrão europeu hoje na crise europeia, né? Mas é muito subestimado. E tem uma questão assim que, do meu ponto de vista, que no que se refere ao mercado formal de trabalho, é a questão da flexibilização das leis trabalhistas, né? Dos direitos que foram conquistados arduamente, né, pela história, no decorrer da história do Brasil, e que de alguma forma, para manter esse mercado formal um pouco mais aquecido, então a gente vai flexibilizando, né? Direitos que nem seguro-desemprego, né? Auxílio maternidade. Redução do valor do teu salário, com redução de carga, que foi aprovado, não é? Que provavelmente vai virar algo normal. A lei da terceirização das Outro atividades. sério problema.
das atividades fins, né? Então, isso tudo vai também prejudicando novamente o trabalhador, porque a gente de alguma maneira, a gente é pressionado a abdicar de determinados direitos para garantir o teu posto de trabalho, né? Senão, tu vai ser mais um desses 8,6% que vão crescendo. Mas tem um detalhe interessante, que é essa questão da diminuição, né, das vagas no mercado formal. E se nós formos olhar o mês de agosto, comparando com os meses anteriores, ainda assim diminuiu menos do que diminuiu nos meses anteriores, né? De abril para cá, o número é um número crescente, que deu uma arrefecida agora em agosto. Mas eu estava lendo um artigo na Folha de São Paulo, há poucos dias atrás, que falava sobre o aumento que teve na questão das atividades autônomas de trabalho. E há uma pesquisa que estima que 19,8% das pessoas que trabalham, né, estão em atividades autônomas, sejam elas informais ou sejam elas até regularizadas, o advogado, o engenheiro, enfim, que trabalha de forma autônoma e recolhe a previdência social para, enfim, visando a futura aposentadoria. Então, esse é um número muito significativo, né? Praticamente 20% da população produtiva, né? Esses são números estatísticos, né? Trabalha em atividades autônomas, ou seja, está normalmente alheia aos direitos trabalhistas. Mas também aliadas, muitas vezes, ao mercado formal de trabalho, né? Então, ele é professor, mas ele também trabalha como consultor, né? Então, isso acontece muito. Então, as pessoas hoje têm duas fontes de renda, porque não conseguem mais se manter só de uma fonte, né? Então, é porque esse mercado formal de trabalho também reduziu, de alguma maneira, a sua arrecadação, né? Uma das consequências é essa, né? Durante esse período de crise, o mercado formal diminui e o mercado informal aumenta. É uma tendência, né? O aumento da informalidade. Até porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam buscar o sustento, subsistência. Isso é notório. Sempre que é um período de crise, o setor informal aumenta. Geralmente ele é uma franja do mercado de trabalho, mas ele se expande, né? Só que assim, a questão do mercado formal informal, tanto o formal, mas o informal principalmente de trabalho, é a questão da precarização do trabalho, né? Claro. Direitos não existem, né? Não só eu acho que não só do campo do direito, assim, de seguros, de certos seguros, como fundo de garantia, férias, 13º e assim por diante. Não só em razão disso, mas dos espaços de trabalho, né? A precarização de não ter condições técnicas, instrumentos técnicos para desenvolver um bom trabalho, né? Então a gente vê hoje uma expansão de organizações não governamentais que não dão as devidas condições para o trabalhador e, por conseguinte, este trabalhador também não vai atender bem ao público que chega até ele, né? E outros inúmeros exemplos que a gente poderia dizer aqui. Então, a precarização, ela atinge não só o trabalhador, mas o público-alvo. Claro, e depende muito também da questão da qualificação dessa pessoa que tá saindo do mercado formal, né? Qual é a qualidade que ela tem, aonde ela pode desenvolver uma atividade. E muitas pessoas acabam praticando atividades como venda de produtos de beleza, venda de produtos até de procedência ilícita, contrabandeados, descaminhados. Ou produção própria. Salgados, inadequada, doces, sem uma qualidade. Nesses períodos de queda de crescimento da economia, quem primeiro perde um emprego é o trabalhador menos qualificado, que é o mais barato para a empresa repor depois, no caso de recuperação. Mas às vezes aquele muito bem remunerado também perde o emprego. Às vezes sim, porque pode ser contratado um outro com um salário mais baixo. Mais baixo. Mas se ele tem um bom perfil, ele se recoloca muito rápido hoje. Mas aí depende muito das expectativas. Se o mercado acredita que essa crise tem fôlego curto, ela não demite o funcionário altamente qualificado, porque depois é difícil, no caso de recuperação, conseguir esse mesmo profissional, ou ela já investiu em treinamento dessa pessoa. Então, a tendência é segurar até o máximo possível. A tendência é o menos qualificado, que é o que mais precisa, infelizmente, é o primeiro que vai para a rua. Só para ilustrar a nossa discussão, o setor que mais demitiu no último mês foi a indústria, 48 mil postos somente no mês passado, e a média do salário do trabalhador no país hoje é R$ 1.881. E esse dado é pior porque a indústria ela tem um efeito encadeado, entendeu? Isso vai repercutir no setor serviço logo ali na frente, entendeu? Que é o nosso próximo efeito. A indústria ela não emprega tanto quanto o setor serviço, mas ela tem um efeito fundamental no emprego mais à frente. E se nós fôssemos ver em dólar, por exemplo, hoje pela cotação do dólar, né? A média, né? Ficaria em
pouco mais de $400, né? A remuneração média do trabalhador brasileiro hoje, da renda do trabalhor brasileiro, né? R$1.800, né? Sim. O dólar hoje estimado a R$4, mais de R$4. E olha só, o salário mínimo em dólar foi lá embaixo agora, né? Exatamente, né? E aonde que essas pessoas desempregadas vão encontrar uma alternativa, uma sobrevivência? Na informalidade. É na informalidade e nas políticas sociais. E a informalidade... Que estão hoje também... O salário mínimo hoje é $200. Há pouco era $400, sabe? Pô, eu ganhava $400, agora eu ganho $200, cortaram meu salário pela metade. Foi o que aconteceu. Mas o ministro do Trabalho deu uma declaração há poucos dias dizendo que o programa Minha Casa Minha Vida seria uma das formas de melhorar, né, ou de aumentar a gama de trabalhos formais. O problema é que, como eles vão fazer isso, estão cortando o investimento nessa área. Né? Quer dizer, então, está havendo uma desinformação dentro do próprio governo. Né? A saída que ele está utilizando... E nessa área, por exemplo, que eu trabalho com algumas empresas da construção civil, hoje são raras as empresas que querem entrar em projetos do Minha Casa Minha Vida. Hoje eu conheço diversas empresas de construção civil que não aceitam projetos Minha Casa Minha Vida. O risco da inadimplência, o risco é incrível. Não é? A questão do vínculo físico-financeiro não acontece da mesma forma que deveria acontecer. Quer dizer, tu faz um investimento, a empresa investe na obra e o governo não dá contrapartida financeira e isso se atrasa meses e meses. A proposta do governo agora é usar recursos para continuar o programa do FGTS, que acaba sobrando para o trabalhador. E das emendas parlamentares, que eu duvido que eles coloquem essas emendas lá no Minha Casa Minha Vida. Então, e tem que dar 50% de entrada agora, né? Mudou todos os regulamentos. Mudou todas as regras. Tem uma série de tem um certame em relação se a casa é nova, se ela é semi-nova, aí a porcentagem de acordo com... A faixa de renda... Mas aumentou, ficou muito mais difícil. A questão de entrada do subsídio de acesso a esse programa, né? E até a grande inadimplência, né? Há poucos dias saiu uma matéria também acima de 20%. É muito grande a inadimplência. As pessoas, por mais que tenham prestações muito pequenas, né, não estão conseguindo pagar. Ou então não têm interesse em pagar, porque o governo sempre acaba sendo benevolente com o inadimplente, com o cumpridor das regras. A própria Caixa teve uma notícia essa semana, que eu li, eu acho que foi no Jornal do Comércio, que a Caixa Econômica Federal está começando a executar as dívidas do Minha Casa Minha Vida. E aí nós caímos no outro problema social. Não é? Nós estamos falando aqui em desemprego, nós estamos falando que o primeiro a perder o emprego é aquele da classe mais baixa, que provavelmente não vai conseguir pagar a sua casa, que adquiriu talvez com eu acho que um grande momento da sua vida. Ao invés de fazer um programa enorme, como esse programa foi feito, devia ser feito um programa modesto, a fundo perdido. Assim como é o Bolsa Família, entendeu? As pessoas realmente não podem pagar. Então, dá a casa para as pessoas. Que não gera outros problemas. Transfere renda de quem ganha mais para quem ganha menos. Eu acho que não tem que cobrar uma mensalidade... 150, 200 reais, 300. Isso não vai alterar significativamente do ponto de vista do governo como um todo. Né? Mas o Minha Casa Minha Vida não é ele é um programa que se destinou, sim, às pessoas que tinham uma condição socioeconômica menor, né? Mas ele também não abrangeu só essas pessoas, porque ela tem faixas de renda, né? Isso que eu tô falando, tem eu acho que devia ser só a mais baixa. Mas talvez não só as mais baixas, mas possibilitar que a classe média também tivesse acesso a esse programa, mas que essas pessoas mais pobres, né, que de fato estão lá na linha da pobreza, elas pudessem ter acesso ao programa. Larissa, é que tu é jovem, mas quem veio de longe, isso aí já aconteceu no antigo BNH, no Sistema Financeiro da Habitação, onde era para financiar a baixa renda e financiava só a classe média. E deu no que deu, Mas o problema, então, não é o programa, é a forma como é conduzido. É que com o tempo... A gestão pública não existe. O financiamento, então, o problema não o financiamento imobiliário, o financiamento, inclusive, nem interessava aos bancos privados. Antigamente, só a Caixa Federal que financiava. Porque é um governo de longo prazo e o sistema financeiro, ele não opera a longo prazo. Ele opera mais a curto, médio prazo, porque capta recursos no curto prazo e não pode aplicar no longo prazo, entendeu? Isso fica sempre para o setor público, BNDES. Então, por isso que eu estou falando, um financiamento de longo prazo, 20, 30 anos, é difícil saber. O Brasil hoje não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Exatamente. A gente não sabe. Imagina 20 anos à frente. Imagina como é que vai ser. O mês que vem. A gente sabe que agora vem o intervalo. Né? Pelo menos isso. No próximo bloco a gente vai discutir a questão do senegalês. O que de fato aconteceu com o senegalês, que teria alegado que foi queimado e roubado aqui em Santa Maria. 1 minuto e nós já voltamos.
Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Aqui, estamos em busca de nossos sonhos. Conhecemos pessoas com interesses semelhantes e ideias diferentes. Estudamos nossas matérias preferidas, aprendemos, debatemos e construímos. Agora é fazer o presente para se alcançar o futuro. Aqui, estamos vivendo nossas aspirações. Vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. Inscrições até 26 de outubro pelo site unifra.br. Prova única 1º de dezembro. Vestibular de verão. Viva suas aspirações. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Último bloco do programa Contraponto, agora falando de um tema que chamou a atenção da Santa Maria nos últimos dias, a questão do senegalês que teria afirmado que foi queimado e roubado. Foi feita até uma mobilização social, campanhas na internet para arrecadar fundos e ajudar o senegalês. Por fim, essas informações não se confirmaram e o senegalês não foi nem roubado, nem queimado, professor Santos. Esse fato ele gerou grande repercussão, muitas pessoas passaram a tuitar, inclusive a Dilma, né, sobre o assunto, questionando, falando que era uma barbárie, um ato absurdo, que isso era racismo, que nós tínhamos que ser acolhedores. Em relação a esse caso, a presidente Dilma, até para colaborar, disse que os responsáveis nesse caso deveriam ser severamente punidos. Alguns casos em Brasília não precisa, mas nesse deveria ser. Nesse caso, né? Bom, mas aí o que acontece? O fato foi devidamente investigado, passou pelas minhas mãos, inclusive, essa primeira notícia do fato criminoso, né? E a investigação que não terminou ainda, não foi devidamente concluída, ela apurou. Não houve o tal roubo, como ele afirmou ter acontecido. As testemunhas que foram ouvidas são pessoas que conviveram e estiveram na presença dele na noite anterior ao fato. Ele bebeu e por isso não pôde dormir no albergue, foi um motivo pelo qual não pôde. Encontramos, inclusive, foi encontrada inclusive a pessoa que estava em companhia dele. Ele alega que teria sido roubado, teriam levado uma caixa de joias, ou semi-joias, objetos, relógios, uma mala, que ele não tinha essa mala, as pessoas que estiveram com ele nos dias anteriores, ele pediu dinheiro para algumas pessoas nos dias anteriores, já com essa mesma desculpa da tal mala que teria sido roubada. Então, provavelmente ele estava numa situação difícil, uma situação precária economicamente. Talvez a questão do roubo seria uma maneira de conseguir recursos, de conseguir se manter, sobreviver, né? E aí, por que inventou isso? Porque, na verdade, ele disse que estava dormindo em via pública e teria sido alvo de uma ação criminosa e, inclusive, que teriam ateado fogo nele. Fato que também não está devidamente comprovado. Há uma dúvida sobre isso também, inclusive. Não tem certeza, ainda porque o laudo pericial não está pronto. Então, eu acredito, né, uma opinião pessoal, desvinculada com a investigação, que é o colega que está fazendo, que ele, pela situação dele, de pedir o refúgio, de ter dúvidas sobre a situação, já que havia tido uma resposta negativa e havia feito um pedido de reconsideração em relação a esta negativa. Passando por um quadro desses, né, essas situações chocam, tanto é que houve uma ampla mobilização. Nós mesmos nos preocupamos muito com essa questão, ela é extremamente preocupante porque demonstra, talvez, um preconceito racial pela cor, pela procedência dele, ou seja, o senegalês no Brasil. A gente está passando por um momento agora que muitas pessoas estão buscando refúgio no Brasil, haitianos, africanos, e agora vamos ter talvez os sírios que deverão vir para o Brasil também, já vieram alguns e outros mais virão. Enfim, então há uma preocupação sobre isso, porque isso pode desencadear outros fatores semelhantes, outros fatos semelhantes, né? Mas, na verdade, a gente já se verificou que ele mentiu muito nos fatos que ele relatou no depoimento. Isso feito através de uma ampla verificação com a prova testemunhal. Então, num primeiro momento, eu até declarei publicamente na imprensa que poderia ser um ato de racismo, enfim, né? Mas havia uma expectativa que isso pudesse acontecer, mas felizmente não aconteceu.
E a princípio, né, se ele voltar ao Brasil, não sei se ele volta, né, porque ele foi para o Senegal. Ele já foi? Ele teria ido para o Senegal, já a informação que nós temos, pelo menos de forma oficial. Ele tinha dinheiro para passagem? Não, mas aí alguém providenciou. Que ele foi para Caxias do Sul, né? Exatamente. E de lá teriam levado, porque a família dele estava muito preocupada, parece que a mãe estava doente, enfim, e ele precisava ter esse contato com a mãe. Então ele teria ido embora para o Senegal com a expectativa de retornar. Bom, essa é uma questão que nós vamos precisar saber. Se ele não voltar mais, obviamente que a verdadeira história, o verdadeiro enredo fático, nós não vamos saber. Mas não se pode descartar que talvez ele tenha sido alvo de alguma ação, talvez alguém tenha brigado, confrontado com ele, até ateado fogo, porque ele estava dormindo, né, dentro de um vagão de trem. Né? Obviamente que lá existem sinais de que houve um princípio de incêndio. Não podemos esquecer que era uma noite muito fria mesmo, né? Talvez uma das noites mais frias que nós tivemos no ano. E ele estava em via pública. Talvez ele mesmo possa ter feito algum tipo de fogo para se aquecer e tenha dormido. Enfim, tudo é possível. Mas, felizmente, eu pelo menos fico feliz que não foi uma situação de cunho racial. Isso já, vamos dizer assim, suaviza. Santa Maria tem uma carga negativa muito grande com os últimos acontecimentos, com os últimos anos, né? Desde a tragédia da Boate Kiss, nós ficamos com essa imagem negativa, né? E agora esse fato senegalês também repercutiu muito, né? Repercutiu até no plano internacional. A ponto da Dilma tuitar isso, né? Então, obviamente que nós temos que ter esse cuidado, porque nós começamos a ser vistos como uma cidade que não cumpre regras, uma cidade que tem um certo preconceito, uma cidade que é violenta, uma cidade que tem crimes e de poucas responsabilizações, que é o pior ainda, né? A gente fala da falta de mobilização, às vezes, das pessoas. Se arrecadou cerca de 10 mil reais em uma campanha para ajudar o senegalês. E agora, com essa situação, óbvio que o dinheiro não foi entregue para ele, mas é uma situação que, de certa forma, mancha, porque isso tira a credibilidade de algumas ações que são feitas pela própria comunidade, às vezes. Mas isso também é um pouco... eu acho que, assim, nem tudo é o que parece, nem tudo que parece é, né? Então, tem algumas... acho que quando a gente diz que realmente foi sendo investigado e algumas das primeiras informações não foram verificadas e não são condizentes com a realidade, isso realmente suaviza até um determinado ponto, porque de fato ele foi queimado. Se ele se queimou ou se ele foi queimado, ou quer dizer, de fato ele esteve queimado, né? Ele sofreu queimaduras, né? Agora, se foi queimado por um terceiro ou se foi ele próprio... Na verdade, a perícia ainda não está concluída, quer dizer, a perícia pode até apontar que ele sofreu algumas lesões decorrentes do contato com fogo, né? Mas ainda não temos essa certeza, né, para afirmar. Mas, mesmo assim, né, a repercussão, me parece que o objetivo dele naquele momento talvez foi achar uma alternativa, já que tinha acontecido o acidente, ou o problema, ou alguém até ateou fogo nele, né, existe uma vertente da investigação em aberto ainda, que pode ser que ele tenha sido atacado por algumas pessoas que encontraram ele dormindo. Obviamente que a pessoa dormindo, ela fica fragilizada, ela fica vulnerável a alguma ação criminosa. E nós temos pessoas, infelizmente, né? O retrato de Santa Maria, né? É só caminhar pelas nossas ruas, o vandalismo, a pichação, a destruição do patrimônio público e privado, mostra que o nosso povo não é muito preocupado com o que é dos outros ou com os outros. Né? Então ele pode ter sido alvo de alguma ação criminosa, mas o tempo vai entendo dizer. que talvez toda a repercussão que esteve, eu acho que tem muito a ver com que muito da nossa população se acha juízes, se acha no direito de julgar e de, com poucos fatos, construir a, entre aspas, verdade do fato. Eu acho que esse caso é um caso, talvez, que a gente possa usar como um exemplo para isso. E eu me ative em gerar até uma própria opinião sobre o fato em si, nos primeiros momentos. E a gente tem isso. Recebi tal informação, é verídica. E a gente começa a replicar isso. Próprias redes sociais, muitas vezes, sem muitas vezes pesquisar se a fonte é correta ou se a história realmente que está sendo contada é uma história correta. Eu acho que esse é um grande problema que nós temos. E aí dá uma expressão internacional. A própria imprensa tem uma responsabilidade muito grande nisso. Eu sabia. Não fui eu, hein? Não fui eu. Vocês estão de complô, né? Não fui eu. A imprensa quer vender notícia. Isso é verdade. E a venda da notícia... É questão de não aturar a informação. Quanto mais catastrófico, mais chocante, mais violento for o fato, mais sangue nós tivermos no fato, obviamente que ele vende mais notícia, ele choca mais, ele chama mais atenção, ele atrai a mídia, né? Por exemplo, isso não seria uma manchete. Senegalês passeava alegremente pela Avenida Rio Branco.
isso jamais daria a primeira página no jornal. Agora, senegalês queimado na Avenida Rio Branco. Pronto, primeira página no jornal. Internacional. Não é, Quintana? São algumas coisas. Mas só perdão, mas aí entra a questão de um comportamento da população, né? Porque se tu for para analisar, você pega um site de notícias, aí tem as principais notícias, assim, a notícia de economia, que as pessoas não entendem, que é um assunto mais dificultoso. Pulam. A política, Pula essa parte. onde as pessoas não leem. Quais são Aí só quando chegou o cartão de crédito, aí ela lembra. Quais são as notícias mais consumidas? Policial, esporte, e o que a gente chama do tititi. É o entretenimento, a fofoca da celebridade que terminou com... Mas já foi pior, sabe? Então, já foi pior, porque antigamente tinha mais futebol nos jornais, pelo menos na mídia impressa, do que tem hoje. Tinha mais, eu acho que eu posso fazer esse depoimento, né? E tinha menos economia do que tem hoje. Hoje é quase que inevitável, né, ter um caderno. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, embora tenha essa questão do papel do jornalista, eu não estou aqui defendendo os jornalistas, porque embora eu seja aquilo que tem que ser criticado, tem que ser. Mas muito tem a ver com o papel, com o comportamento do consumidor. Porque o consumidor procura essa notícia, né? E ele é influenciável por notícias que não têm um certo fundo verídico. O que por tem de trás. notícia mentirosa em termos de política, o que eu já recebi de mensagem dizendo que a Dilma renunciou nos últimos dias, tem um programinha de celular, que eu não preciso nem dizer o nome, que as pessoas mandam o que querem, e tu olha assim, às vezes, assim, criatividade é algo, acho que né? tem que ignorar. Uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade. Pela né? internet, essas que não são de sites de notícia, essas aí eu acho que não vale nem a pena. O fulano que mandou, né? Um dia circulava que o filho do Lula era o cara mais rico do Brasil, coisas assim que não tinham o mínimo fundamento pela lógica, né? Então, mas voltando ao senegalês, né? Vou deixar a Larissa aqui, especialista em senegalês. Não, de forma alguma, né? Mas uma questão que realmente... professora. Mas é que o que me choca é pensar que é um imigrante na nossa cidade, que estava há pouco tempo, estava há cerca de 5 dias na cidade, né? Tentou acessar a um serviço público, que é um serviço de assistência justamente para aqueles que precisam, que estão descobertos, né, pela habitação, pela educação, pela saúde, né? Teve até um determinado ponto acesso a esse serviço, mas em um determinado ponto também não pôde acessá-lo, né? Então, isso também mostra o quanto os serviços em geral, né, no campo da política de assistência social, estão fragilizados no nosso município. E isso é fato. Isso não é notícia fantasiosa, né, ou notícia que estão querendo pintar. A gente está com muitas dificuldades, sim, no nosso município. E não só para imigrantes, né, mas para a nossa população em geral. Larissa, é uma questão que eu quero trazer à tona aqui à mesa. Há pouco tempo atrás, nós tivemos em Santa Maria um cidadão que morava num casebre, numa vila da cidade, com mais uns 10 ou 12 cachorros, e o barraquinho dele queimou. E ele teve 70% do corpo queimado. E aí a população fez uma campanha para arrecadar fundos para comprar alimentação para os cachorros. Ninguém se preocupou em auxiliar aquele cidadão. Agora nós temos o caso senegalês, ele é um imigrante, então há uma campanha pública, a população se mobiliza. Mas quando é um nativo, quando é um cidadão santamarense, ninguém se mobiliza, ninguém fala, ninguém auxilia. Então, eu vejo assim, que me parece que as pessoas aproveitam determinados fatos com o princípio da oportunidade. Esse fato vai dar manchete, eu vou estar ali auxiliando, eu vou aproveitar isso para colher frutos da imagem, ou da minha instituição, da minha empresa, da minha pessoa, da minha família. Ou da minha organização, né? A oportunidade está presente, no meu ponto de vista, até mesmo no pronunciamento da Dilma. Isso aí é um assessor. Talvez até alguém aqui de Santa Maria que viu isso e passou para a Dilma e disse, vou ter que me manifestar, entendeu? Todo mundo pega carona. E até a gente, será que ela não tinha problemas mais importantes? Se fosse alguém aqui de Santa Maria, mas não, sabe porque ela entra, né? Onde é que ela entra? Na questão dos imigrantes para a Europa. Até porque isso está acontecendo em nível mundial. Infelizmente, nosso tempo encerrou, mas até fazer uma referência à brincadeira que eu fiz com o professor Sandro na abertura do bloco, dizendo que a presidente disse que esses responsáveis deveriam ser punidos severamente. De forma alguma, a gente está dizendo que não deveriam ser. Todo responsável por qualquer crime, não só por esse, deve ser responsabilizado. Mas que o momento da política brasileira, onde as pessoas, os principais personagens, fogem dessa questão da responsabilidade, é que chama a atenção esse pronunciamento da assessoria ou da própria presidente Dilma. Posso falar uma coisa em meio segundo? Meio segundo, professor. Não, é o seguinte, eu me lembrei, aproveitar deixa do falar de senegalês, né? Aí o javanês e o Sandro falou do economês, né? Essa história do economês surgiu de um conto do Lima Barreto, chamado O Homem que Sabia Javanês, que é a história de um sujeito que inventou que sabia javanês e ficou famoso, porque ninguém sabia javanês, entendeu? Então essa é a ideia do economês, vem do javanês.
E aí entra o senegalês também, né? E agora entrou o senegalês essa história também. Maravilha. E agora entra o rol, porque acabou o programa Contrapontos, estourou o nosso tempo. A gente volta na próxima semana. Professores, muitíssimo obrigado. Até a próxima semana. Tchau.